Bom, ministro, eu vou começar então perguntando para o senhor se os prejuízos já foram contabilizados e o que já foi liberado de recursos para esses municípios atingidos. Olha, nós temos recursos orçamentários e financeiros suficientes para atender a demanda da região. E isso foi providenciado pelo presidente Lula ainda em 2022, na medida provisória em dezembro, porque, bem da verdade, tinha um pouco mais de 25 mil reais destinado à defesa civil. Então, hoje nós temos mais de meio bilhão de reais e temos condições, portanto, de assistir essa região e outras, que a gente já vem fazendo isso desde o dia 1º de janeiro, quando da posse do presidente Lula. Nós temos mais de 1.300 municípios no Brasil com problema de situação de emergência, já decretado e homologado pela Defesa Civil Nacional e que tem recebido apoios mais distintos. Então, temos recursos. O que ocorre é que a gente precisa dos planos de trabalho. A eficiência e rapidez também desse sistema integrado da Defesa Civil Nacional com a estadual e municipal já facilitou que nas primeiras 48 horas nós tivéssemos tanto os decretos municipal e estadual publicados em Diário Oficial e também homologados pela Defesa Civil Nacional e publicados pelo governo do presidente Lula, de maneira que as nossas equipes, a partir de ontem, já iniciaram o trabalho de construir as informações. Essas informações, elas não vão ser colhidas, né, num dia ou em dois, suficiente para que a gente tenha todo o apanhado do ocorrido. Então, por isso que as equipes já em campo, elas vão preenchendo planos de trabalho, alimentando o sistema e nós vamos liberando os recursos. Ainda há pouco falava com o prefeito Felipe, nós estamos com a equipe lá de 5 pessoas técnicos altamente preparados, fazendo um trabalho conjunto. Em regra, o governo federal fica esperando o plano de trabalho chegar. Essas equipes foram antes que eu fosse com o presidente Lula e ontem foram mais comigo e estão lá agora, numa sala de trabalho, junto com as equipes do município e do governo federal, para que ainda hoje a gente possa receber os planos de trabalho, ou iniciar o recebimento. Obviamente que o primeiro plano de trabalho diz respeito à assistência. Aquilo que já está acontecendo lá diz respeito à ajuda humanitária e assistência que nós já estamos fazendo. Quando eu me refiro a mais de 600 homens e mulheres atuando no resgate, limpando, desobstruindo estrada, encontrando mortos, levando pessoas para o hospital, distribuindo água, transportando gente com aeronave. Então, isso tudo já é força-tarefa da Defesa Civil, integrada. Governo federal do presidente Lula, governo municipal e governo estadual. Então, já há uma atuação muito forte. Agora, com os planos de trabalho, nós vamos poder iniciar um processo também de transferência de recursos financeiros para que seja feito o restabelecimento também da situação de anormalidade e depois a reconstrução. Então, tudo aquilo que for necessário reconstruir, tendo o plano de trabalho, o governo presidente Lula estamos autorizados a apoiar. Esse grupo de trabalho aí do apoio de desastres da Defesa Civil, ele também conta, como é que está sendo feito isso? Ele conta com apoio também do Bombeiro, da Defesa Civil e do Ministério da Defesa? Sim, nós temos, como disse, aproximadamente 600 homens e mulheres envolvidos na atuação de ponta lá, em termos de resposta, de resgate, de salvamento, de transporte, de assistência, de garantia de distribuição de alimentos, de desobstrução de estradas. Esses 600 homens e mulheres são civis e militares, desde as Forças Armadas, Polícia Rodoviária, bombeiros militares, Defesa Civil Nacional, estadual, municipal, servidores da prefeitura, servidores do governo do estado. Então, a união de todos esses trabalhadores e trabalhadoras, fora os voluntários, fazem parte desse sistema nacional. E a grande maioria, logicamente, é já colocada à disposição pelo governo do presidente Lula, quando acionado fomos logo nas primeiras horas do dia do desastre. Nesse momento, então, não há uma responsabilidade do governo federal e do Estado. Está sendo feito um trabalho conjunto. União, apoio, solidariedade, reconstrução, tem que ser visto assim.
Em regra, a Defesa Civil somos todos nós, do presidente da República ao mais simples cidadão. E nós podemos ver isso retratado na visita do presidente da República, que foi prestar solidariedade, foi reunir, fez uma reunião de trabalho com a equipe da Prefeitura de São Sebastião, liderada pelo prefeito Felipe, da equipe do governo de São Paulo, liderada pelo governador Tarcísio, e da equipe do governo federal, com 10 ministros, com o secretário nacional de Defesa Civil, uma reunião de trabalho, ouvindo todo mundo e ali já deliberando o que vai ser as ajudas mais urgentes e que já estão acontecendo e aquilo também que vai ser preciso reconstruir. Então, esta é a visão, união e reconstrução. Então, toda assistência, toda solidariedade e, ao mesmo tempo que vai se continuar prestando a solidariedade e assistência e o apoio às vítimas, nós precisamos já trabalhar os projetos, os planos, para que a gente inicie o processo de reconstrução das cidades, que não é só ali São Sebastião, uma vez que nós temos na região do litoral norte de São Paulo, decretado e reconhecido pelo governo federal, 6 municípios que foram fortemente atingidos por essas chuvas. Ministro, como é que está sendo feito esse trabalho, já que a gente sabe que tem mais chuvas chegando aí? Isso está dificultando o trabalho lá? Olha, é bem difícil, o trabalho lá não é fácil, mas muita coisa já foi feita, é um trabalho contínuo, noite e dia, e as chuvas sim atrapalham, até porque a gente começa a ter alerta também em outras regiões do país. A gente sabe que depois de uma tempestade dessa, que desce lama e tudo, fica muito, surgem muitas doenças como a leptospirose. Há uma força-tarefa interministerial para que depois desse rescaldo atue nessa questão? Olha, todos os ministérios já estão atuando na transversalidade. Vou citar um exemplo aqui. O Ministério do Desenvolvimento Social já está trabalhando a liberação do FGTS para trabalhadores, para as pessoas que vivem ali. O Ministério dos Transportes já está autorizado pelo presidente Lula para iniciar todo um trabalho junto com o governo de São Paulo para a recuperação das rodovias. Ministério das Comunicações, hoje mesmo a Telebrás está entrando lá, articulado tudo aqui pela Defesa Civil, pelo governo federal, para restabelecer a comunicação, o uso de internet. Ministério dos Portos já mobilizou recursos de doação do Porto de Santos para apoiar as vítimas e a Prefeitura. Ministério, no caso a Receita Federal, já está fazendo levantamento de apreensões de donativos, equipamentos que possam também ser destinados para a região. Então, há uma sinergia muito forte, né, nesse aspecto. Ministério das Cidades, nós podemos reconstruir casas pela Defesa Civil. Então, este será um plano de trabalho que certamente a Prefeitura irá dar entrada aqui no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Mas todas aquelas situações que dizem respeito à estruturação de novos bairros, o presidente Lula fez referência muito claras lá, disse prefeito Felipe, providencie um terreno que as pessoas não corram risco de vida para que o ministro Jader Filho, do Ministério das Cidades, inicie um processo e um projeto para, via Minha Casa Minha Vida, seja construído aqui habitações para a população. Então, assim como a Defesa Civil pode estar tomando providências de construção de casas mais urgentes, também está autorizado o governo federal, né, via o Ministério das Cidades, a construir conjunto habitacional. Então, essa transversalidade é muito forte e por isso que a gente está, assim, mobilizados, cumprindo aquilo que o presidente Lula sempre orientou a todos nós desde a hora do convite e da posse enquanto ministros. Em quanto tempo o senhor acha que vai resolver todas essas questões? Tem uma estimativa de tempo e de custo real para se reconstruir esses municípios? Olha, tempo é muito difícil precisar, porque o que é importante é todos nós nos mantermos mobilizados. Mobilizados na resposta imediata, mobilizados na reconstrução, que é restabelecer também as condições mínimas para a vida fluir na região e mobilizados na reconstrução. Então, o restabelecimento e a reconstrução, ela demora mais. Essa assistência imediata, ela agora
acho que 99% das pessoas, públicas e privadas, voluntários, trabalhadores civis e militares, governos, estamos todos mobilizados na resposta. As equipes agora estão trabalhando os planos que vão estruturar, né, o restabelecimento, digamos, das condições de normalidade, que não é muito fácil, e depois a reconstrução. Então, eu não posso precisar, obviamente que em relação à defesa civil, tem prazos para isso acontecer. Depois disso, aí já são projetos mais estruturantes, preventivos, que aí já cai no Ministério das Cidades. Tanto a questão da prevenção, quanto Minha Casa Minha Vida, esses programas de proteção de encostas, aí já é um trabalho mais preventivos, que o Ministério da Cidade tem responsabilidade, mas repito, tanto aqui quanto o Ministério das Cidades e demais ministérios, o presidente Lula, além de recomendar, em dezembro do ano passado, na medida provisória, fez dotação orçamentária. Então, nós aqui estaríamos sem recurso para esse tipo de resposta. Hoje nós temos, porque o presidente Lula conseguiu articular. O Ministério da Cidade, do mesmo jeito, foi criado, foi destinado 10 bilhões de reais só para o programa Minha Casa Minha Vida. Certamente, muitos casos desses serão trabalhados demandas dirigidas para ser preventivo a esse tipo de acidente. Há pouco eu conversava com o secretário nacional de Defesa Civil. Nós temos hoje no Brasil já levantados aproximadamente 14 mil pontos de riscos altíssimos, né, de desastre, que é um trabalho que a Defesa Civil já faz muitos anos, tem um plano nacional, foi investido muitos recursos, criado o SENAD, então, para fazer o monitoramento de desastre, de riscos, permanentemente. E nós temos hoje aproximadamente morando quase 4 milhões de pessoas nessas áreas. Então, de certa forma, já tem um trabalho construído, que é um legado que começou no governo Lula e depois teve muito fortemente no governo Dilma, e que agora nós estamos muito focados nisso. Em que regiões são mais que está esses 14 mil pontos? Olha, são em todas as regiões do país. Existem regiões de maior concentração, onde existem populações vivendo em áreas de mais risco. Essas questões de encostas, né, são as regiões mais, digamos assim, identificadas com esses problemas. Mas eu estou falando, né, de 14 mil locais e de quase 4 milhões de pessoas. Isso é uma das prioridades do governo. Isso é uma das prioridades do governo. É preciso que muitos programas do Minha Casa Minha Vida enxerguem e certamente se comuniquem com isso para trabalhar demandas dirigidas, mas também não é uma tarefa fácil, porque as pessoas vivem ali, a igreja está ali, o mercantil está ali, certo? A escola está ali, o trabalho, porque às vezes estão morando numa área de risco, mas estão trabalhando no supermercado que não está na área de risco, estão frequentando a igreja que não está na área de risco. Então não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas há necessidade, seja de proteção de encostas ou de moradias em locais seguros que garantam, né, ao longo do tempo, a transferência de determinadas áreas de moradia para áreas mais seguras, como é o caso que o presidente Lula recomendou agora em São Sebastião. Então, é preciso que a gente perceba o quanto, uma vez o presidente Lula trabalhou isso lá no passado, o presidente Dilma investiu 18 bilhões de reais para um plano nacional de prevenção, de monitoramento, de controle de risco, de desastre. Criou o SENAD, que hoje tudo que existe de conhecimento, de informação, de monitoramento de risco é centralizado no SENAD, e com isso dando sinais de alerta. Então, infelizmente, deu uma parada nesses investimentos e eles vão ser retomados fortemente. E aí é investimento para monitorar, conhecer, prevenir e também resolver problemas. Então, precisa de muito dinheiro, muito tempo, muito convencimento a essas comunidades. Enquanto isso não ocorre na velocidade necessária, nós temos que estarmos mais unidos ainda, mais integrados, para que os sistemas de monitoramento, de alerta, de prevenção, seja levado a cabo mesmo por todos nós e que a gente desça nessas comunidades, por exemplo, comunidades que a gente sabe que não vai ser transferida num toque de mágica daquelas regiões. Então, a gente começar a criar todo um sistema com as escolas, com as igrejas, certo? Com a comunidade local,
de mostrar que está sempre em risco e quando se der um alerta, às vezes a gente sabe 3, 4, 5 dias antes, depende da situação, até mais tempo. Se sabe que vai acontecer um problema. Aí entrar todo aquele sistema de defesa civil, de alerta, e dizer, olha, gente, nós vamos ter que sair daqui, nós vamos ter que desocupar, nós vamos ter que evacuar a área. Então, instalar sirenes, porque só a mensagem de WhatsApp, do rádio, da televisão, as pessoas acham que não vai acontecer com ela. Não vai acontecer com ela, o que vai ser menos intensa aquela questão do que está sendo propalada. Ministro, essa é a principal dificuldade de vocês hoje nesse trabalho, é fazer as pessoas acreditarem que aquilo ali vai ser um problema, que as casas vão desabar. Esse é o maior problema hoje? Qual é a maior dificuldade que os senhores têm hoje para evitar esse tipo de problema? Olha, eu acho que ao longo da história, repito, foram surgindo ocupações habitacionais em áreas de risco. A dificuldade dos municípios, do Estado e do governo federal, ao longo do tempo também, de ter propostas estruturantes em relação a isso, obviamente foi aumentando ainda mais essas ocupações. Então, como se resolve? Vou falar mais uma vez. Quando o presidente Lula criou Minha Casa Minha Vida, ele criou para ter demanda dirigida e demanda não dirigida, que é aquela dos grandes sorteios. As demandas dirigidas, elas são muito apropriadas para isso, para identificar áreas de risco, de alto risco, de risco muito alto, para ir fazendo convencimento e desmobilizando aquelas áreas. Criou também um programa de proteção de encostas, tem uma parceria aqui com o governo japonês, com a JICA, então um programa que já vem de muito tempo também sendo trabalhado. Agora faltou, nos últimos anos, investimentos. Foi a quase zero os investimentos e liberação. Eu recebi município aqui que está há 4 anos que não recebeu recursos para programas de proteção de encostas. Então, essas são também situações que poderiam ter sido trabalhadas com mais intensidade. Depois que o problema está instalado, que é a pessoa vivendo estabilizada, se torna o desafio maior. É o desafio maior tanto para removê-las dali, quanto para elas se protegerem, porque até para fazer evacuação é preciso ter um esquema muito forte, precisa para ir para escolas, para a igreja, para a área, se deslocar do local. Então, mesmo não querem ir. Eu sou de uma área que tem regiões do estado, que é o Amapá, o sul do Amapá, que o ano passado nós tivemos uma enchente lá, que às vezes fica 1 mês, fica 2. O ano passado foram 3 meses da área baixa da cidade alagada. Olha, teve pessoas e famílias que só foram sair das casas depois de 1 mês de enchente. Então, enquanto estava até os 30 dias, com água na metade da habitação, eles iam subindo aquele giral feito de tábua, colocando os seus equipamentos, a sua geladeira, os seus pequenos objetos em cima e insistindo ainda a ficar lá, porque acreditavam que no dia seguinte a água ia começar a baixar. Então, é sempre isso que quem está vivendo ali o dia a dia da sobrevivência sempre acredita que no dia seguinte vai diminuir o problema. Então, não é um convencimento simples. Por isso que eu digo, nós temos que, nesse caso específico das áreas de alto risco, que existem quase 4 milhões de pessoas, nós temos que fazer um trabalho muito intenso nesses próximos 4 anos, estruturando, junto com escolas, com igrejas, né, com a comunidade local, todo um convencimento preventivo, que se passar 4 anos não acontecer um problema, graças a Deus. Mas se tiver que acontecer 1 mês à frente, 2 meses à frente, que haja todo um convencimento já daquela comunidade que precisa evacuar e que a gente, enquanto governo federal, estadual, municipal, tenhamos ambientes mais seguros para provisoriamente, né, colocar aquelas pessoas. Então, esse é um trabalho que nós vamos ter que estruturar daqui para frente. O senhor acha que a falta desse olhar cuidadoso e de investimento nesses 4 anos que não foram, agravou mais a situação nessas regiões, nesses municípios? Não tem a menor dúvida, né? Porque você perde o time, certo? Perde o convencimento. Quando você tem um contínuo investimento, você também cresce muito na mobilização, no convencimento das pessoas. Os estados e municípios ficam todos muito integrados e antenados naquela lógica de planejamento e naquelas necessidades. Quando você desacelera a prioridade daquela política pública, todo mundo relaxa. Não é só o governo que relaxa. O cidadão relaxa, o empreendedor, certo? Todo mundo
cai numa zona de relaxamento, o que aumenta ainda mais o risco. Ministro, o senhor tem um balanço, a Defesa Civil, o senhor tem um balanço, claro que os números estão se atualizando, mas há um balanço de desabrigados e desalojados, pelo menos até amanhã de hoje? Existe esse Olha, número? deve ter sido atualizado na manhã de hoje o número de óbitos oficiais, eu acho que há 43 óbitos oficiais, e entre desabrigados e desalojados, em torno de 2.500 pessoas. Então, isto já é um número bastante significativo. E muita gente ainda precisando ser retirada dos locais que já começam a ter problema de suprimentos alimentares. Agora mesmo eu estava falando com pessoas que estavam em contato com outras com essas dificuldades, que a gente estava conversando também com o sistema local lá para ver como fazer o resgate. Mas assim, tem muitas aeronaves, muitas pessoas lá atuando e fazendo permanentemente, até a noite atuando nesse resgate. Uma dúvida que eu fiquei, o senhor falou que foram, agora o governo tem 500 bilhões de reais, Meio bilhão. Meio bilhão para investir. Que rubrica é essa e quanto Meio bilhão na Defesa Civil. Na Defesa Civil. Para São Paulo, olha só. Para a questão da resposta. Resposta, reconstrução, certo? Restabelecimento, reconstrução. Defesa Civil. Certamente, isso não vai ser mobilizado todo na região de São Paulo. O que precisar? O que é que a gente tem do presidente Lula? A garantia que, se precisar editar uma medida provisória para reforçar os recursos, será feito. O que nós temos hoje de dotação orçamentária e financeira, dá para ir trabalhando nesses primeiros períodos do ano. Desde janeiro até agora, a gente já está apoiando algumas centenas de municípios, né? Nós temos mais de 1.300 municípios já reconhecidos por nós em situação de emergências, nas mais diversas situações, e já recebendo apoio. Então, desde o dia 1º de janeiro, o governo do presidente Lula já vem fazendo esse apoio a vários municípios do Brasil, certo? Aí vem desastres como esse, que exigem um investimento maior, a gente continua com esses mesmos valores disponíveis em condições de apoiar. Se no decorrer do mês ou do ano tiver necessidade de reforçar, e deverá ter, a palavra do presidente Lula, porque nós tratamos isso na primeira semana. Nós reunimos eu, o presidente, o secretário nacional de Defesa Civil, o ministro Rui Costa, e já discutimos esse assunto. E este assunto já ficou ali, colocado pelo presidente Lula como prioridade, né? E o ministro Rui disse: Valdez, pode ir trabalhando com os recursos que tem e pode informar a gente da necessidade de mais recursos a hora que for. Tanto que um dos primeiros telefonemas que eu recebi depois do presidente Lula foi da ministra Tebet, dizendo que, se fosse necessário, já tomava providência. Então, não há por que eu pedir agora, uma vez que a gente está com orçamento e financeiro disponível. O que eu preciso agora é que as nossas equipes, com as equipes lá de São Paulo e de São Sebastião, ingressem com os planos de trabalho, que a gente está na expectativa ainda hoje de começar esse processo. Tenho só mais uma perguntinha sobre isso. Queria saber, pelo município... E falei isso em termos de Defesa Civil. Tá? Fora o orçamento do Ministério. Fora o orçamento do Ministério. Agora, quando se fala em prevenção, em proteção de encostas, em outras medidas de prevenção, sobretudo, aí certamente já houve, né, bastante recurso alocado pelo presidente Lula, mas vai se precisar de mais recursos. Habitação, ele alocou 10 bilhões de reais. Né? Então, habitação, acho que tem dinheiro para fazer muita habitação esse ano. Mas para proteção de encostas e outras medidas de prevenção, certamente o presidente vai mais à frente alocar mais recursos. O senhor